Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Estou aqui hoje para falar do que pode ser um dos álbuns mais aguardados, se não for o álbum mais aguardado para quem curte música pesada. Sim, o novo álbum do Slipknot. Os caras começaram as atividades deles em 1995, se bem me lembro. Porém, contudo, entretanto, para quem chegou nesse vídeo aqui agora não sabe como que funciona aqui no canal, é da seguinte maneira. Quando eu vou falar de uma banda pela primeira vez, eu faço um breve resumo. Eu não vou contar essa parte da história de 95, vou me ater à formação mais próxima do que a gente tem hoje em dia. Com Corey Taylor nos vocais, o James Root já na guitarra, coisa e tal, beleza? Então a gente pula pro ano de 1999. 1999, o auge do nu metal. A galera tava puta. Quem gostava de metal mais tradicional achava uma bosta, aquela parada de misturar rap com metal e as guitarras, e tinha DJ, e o famoso metal pula-pula ou metal Adidas, enfim, os preconceitos são dos outros, não é meu, mas vamos lá. O ponto aqui, qual que é a grande sacada, qual que é a grande jogada? Realmente no metal estava tomando de arrasto assim, as paradas de sucesso, as gravadoras buscavam novas bandas de nu metal, e o Slipknot ele veio com uma proposta um tanto quanto diferente. Havia os elementos de nu metal, tinha DJ, tinha sampler, tinha barulhinho, guitarras com afinação mais baixa, momentos de rapping ali que o Corey Taylor conseguia fazer, mas eles traziam um upgrade, ou seja, além dos elementos do nu metal, eles misturavam um pouco de thrash metal e ainda neste primeiro álbum, um pouquinho de death metal. Ali tu já tinha uma receita diferente, além de serem 9 caras de macacão industrial com máscaras que assustavam as criancinhas. Nem só as criancinhas, enfim. You better make some fucking noise for me, man. E aí tínhamos lá o flerte com o nu metal estava nas letras de cunho razoavelmente pessoal. Nem todas tratavam de problemas pessoais do Corey Taylor, coisa que ia mudar ao decorrer dos álbuns, mas vamos nos ater a este. Deste álbum tivemos vários sucessos. Waiting Bleed, Spit It Out, que por sinal conta com um clipe muito legal, meio inspirado lá no O Iluminado. E temos também a sensacional, um hino ao ódio, ao momento de horrível que as pessoas passavam, Surface. Chegamos no ano de 2013 e eles precisavam lançar alguma coisa nova, afinal de contas a expectativa era altíssima. Manteriam-se os elementos de nu metal que nessa época já estava ali meio que em decadência, as bandas já estavam deixando o nu metal de lado, e os caras lançaram Iowa, o que é até hoje considerado por muitos um dos álbuns mais pesados da banda, se não for o mais pesado. O álbum foi um grande sucesso, mas ali eu me lembro muito bem, na época ainda existia a MTV, que a gente tanto adorava e conhecia, que muitas pessoas meio que ficaram meio de cara assim, com o Slipknot, porque de fato houve uma mudança. Ainda havia os elementos de o Corey cantar com a voz limpa, muito bem, fazendo os rappings, as afinações continuavam baixas, ainda tinha lá a percussão, tinha o DJ, coisa e tal, mas os elementos mais, digamos, do metal foram um pouco deixados de lado, não isolados, mas deixados um pouco de lado. E aí o elemento death metal cresce um pouco de importância. Chegamos então em Subliminal Verses, Volume 3, lá, o terceiro álbum da banda, e aí aqui sim o bicho pega.
A fase no metal, da música em geral, já estava muito em baixa. A maioria das bandas que foram precursoras do movimento estavam flertando com outros ritmos, outros estilos e coisas do tipo, e o Slipknot não foi diferente. Porém, contudo, entretanto, aqui já é um pouco mais fácil tu classificar o Slipknot como música do Slipknot, porque a equação aqui ela era muito simples e óbvia. Tu tinha muito elemento de death metal já inserido, blast beat, muito gutural, os riffs já não eram mais tão travados como eram no primeiro álbum, tu já tinha uma coisa um pouco mais de nota e uma velocidade um pouco mais absurda, muitos elementos de thrash metal, e os elementos de nu metal realmente já estavam para escanteio aqui. Aqui tivemos também uma coisa que é engraçada, que o experimentalismo do Slipknot aqui ganha um pouco mais de protagonismo. Enquanto que no primeiro álbum faixas um pouco mais obscuras não foram trabalhadas como singles, isso acontece aqui. E aí tu vai saber do que eu tô falando agora. Chegamos em 2010 e aí aqui que a porca torce o rabo. Sim, eu pulei lá o All Hope Is Gone porque, particularmente falando, eu não sou muito afoito deste álbum. Ele traz ali, aí sim a equação muda completamente, os elementos de death metal são muito mais presentes, se mantém a afinação mais baixa, se mantém partes em que o Corey canta limpo, partes que ele faz um rapping, mas particularmente falando, o All Hope Is Gone pra mim foi meio... tanto que é um álbum que eu ouvi pouquíssimo. Se alguém quiser mudar aí a minha ideia, deixa nos comentários. Porra, Marcão, mas tem essa e aquela outra faixa que é muito legal e tal. Mas pulando para 2010, tivemos a primeira grande perda da banda. Sim, infelizmente perdemos um dos seus cabeças, que era o cara responsável por ajudar a escrever as músicas, o Paul Gray. Com a morte do Paul Gray, a banda ficou muito abalada. E como eu disse, ele era um dos elementos que criavam as músicas, ele escrevia as músicas juntamente lá com o Joey Jordison, o Shawn e o Mick Thompson, que é um dos guitarristas. E isso é razoavelmente sentido nas ideias das novas músicas e, consequentemente, antes do novo álbum, Joey Jordison deixa a banda. Aqui eu não vou entrar na polêmica, a banda tem uma linha de raciocínio do porquê o Joey saiu, o Joey tem uma outra explicação. Não vou entrar nos pormenores, o fato é que foi meio litigioso ali o processo da separação dos caras, mas aí veio um novo baterista, um novo baixista assume o lugar do Paul Gray. Quando o Paul Gray morreu, eles ainda tinham alguns shows para cumprir, então chamaram um dos primeiros guitarristas do Slipknot, lá na formação da qual eu não falei, só que ele só tocava no backstage, ele não subia ao palco, meio que em respeito ali ao momento de luto dos caras. E aí entra-se um novo baixista, entra um novo baterista e eles vão pro estúdio e fazem o sensacional Chapter 5, The Paul Gray, Gray Chapter. É isso aí, esse é o nome certo, enfim. Come on, Mexico! Aqui, cara, a parte de cunho pessoal é muito evidente. É basicamente muitas letras ali sendo uma maneira de despedida ao Paul, uma carta aberta aos fãs, mostrando como que eles se sentiam e tudo mais, bem como uma homenagem, digamos assim, ó, as aspas aqui, pro Joey Jordison, né? Enfim. Mas é um álbum interessante, aqui o DNA do Slipknot tá mais seguro do que nunca. É muito difícil tu ouvir alguma faixa desse álbum e não identificar o Slipknot ali. A entrada do novo baterista, as poucas coisas que eu consegui ler a respeito disso, não influenciaram muito, neste álbum a princípio, a influência de como escrever as músicas. Ele estava meio que replicando ali o que o Joey fazia, ou seja, não tinha muito ainda da assinatura dele, né? Algo parecido com quando o Dream Theater trocou de baterista, e aí o Mangini entrou, uma galera ficou meio com o pé atrás, porque parecia muito músicas que poderiam ter sido compostas pelo Mike Portnoy, enfim. O Korn passou por isso também, quando trocou de baterista, enfim. Mas o fato é que é um álbum bem coeso, ele é bem redondo, ele conversa, as músicas conversam entre si e com o momento que a banda passava. Passa-se ali 3 anos, a banda
Cada um tem o seu projeto paralelo, coisa e tal. O Corey Taylor muito bem sucedido com o Stone Sour, que faz turnês, tem um álbum sensacional, cara, se tu não conhece, ou se tu ouviu uma música e não gostou, procura o álbum que eles fazem covers. Cara, o cover deles de Creeping Death, do Metallica e do Rolling Stones é sensacional, é muito foda. E curioso que eles gravaram esse álbum todos distantes uns dos outros, assim, uma vibe meio estranha, mas enfim, deu certo. Chega nesse álbum e aí sim, eles precisam sentar pra conversar. Galera, saíram os dois maiores compositores da banda, como é que a gente vai fazer o bagulho acontecer, coisa e tal. E aí eles entram num processo de criação que envolve muito o momento que o Corey Taylor tá passando. Ele tá passando por um divórcio muito complicado, ele diz que ele sofreu pra caralho, e isso fica muito explícito nas letras. Velho, se tu curte inglês, se tu curte entender o que eles estão falando, talvez, se tu estiver passando por algo parecido, pode ser que te ajude, mas pode ser que prejudique um pouco o teu discernimento do que é certo ou errado. Aqui as letras elas são mas muito pesadas a respeito de como o Corey Taylor se sentia lá em relação à sua hoje ex-esposa. Muita treta, de como ela fazia ele se sentir pra baixo, e de como ele tava mal e ela seguia chutando ele, enfim, bem pesado, bem pesado. Em termos de música, as músicas aqui, qual que é o grande problema e qual que é, ao mesmo tempo, o grande ponto positivo do álbum? Algumas músicas, elas são muito óbvias. Inclusive, tem umas 2 ou 3 que eu dizia, que enquanto eu ouvia, eu falava, cara, peraí, deixa eu olhar aqui a playlist, porque é igual a uma música do Iowa, é igual a uma música do Subliminal Verses, questão de riff, estrutura de música. Eu conseguia antecipar o que ia acontecer. Pô, agora vai breakdown, agora ele vai cantar limpo, agora ele vai berrar. É ruim isso? Se aproxima do que eu falei lá do último álbum do Rammstein. Quando a banda ela entra numa vibe meio AC/DC, de não se distanciar muito do que já fazia, porque é uma zona de conforto, é uma segurança, já sabe como compor e como conduzir aquilo, se tu faz bem feito, não tem problema. E o Slipknot fez bem feito. Ok, legal. As faixas que eles saem da zona de conforto e trazem uma sonoridade muito diferente, e que por incrível que pareça são as que eu mais gostei, elas pouco provável serão músicas single, porque elas são realmente muito diferentes. O Slipknot aqui, ele não mira muito a questão comercial no sentido de tempo de faixa. A Spiders, que é uma das músicas que eu mais gostei, é a que eu mais escutei desde que o álbum foi liberado na sexta-feira. Well, now is not the time. Tomorrow disagrees. But your real world isn't ready to face the face beyond the real me. Time to think it over. Ela tem 6 minutos, tá ligado? Ela é bem grande pra, se a gente for pensar numa coisa comercial de tocar em rádio, não necessariamente no Brasil. Aqui a gente tem 89, né, a Kiss, FM, coisa e tal. Mas lá fora tem uma presença muito mais forte, as rádios ainda. E é uma música que, comercialmente falando, não é muito viável. Mas, cara, quando ela começou a tocar, eu tava meio sonolento ainda, porque o álbum foi liberado na sexta-feira pela manhã e eu tava a caminho do trabalho. Então eu botei pra ouvir, tô lá. Essa aqui eu já conheço e tal, parará. Quando começou essa, eu falei, caralho, velho. Sabe quando tu acorda assim, tipo, tu toma um choque? Cara, ela é uma música muito foda, ela foge completamente dos padrões de composição do Slipknot até então. Tu tem uma presença massiva aqui do Craig e do Sid Wilson. Desculpa. A percussão ganha um destaque ainda maior na condução rítmica do som. Cara, é uma música muito sensacional. Eu acabei me emocionando aqui e fugi de uma coisa que eu sempre falo. Quando eu vou falar de um álbum, eu destaco 3 faixas. Apenas 3 faixas. Alguns casos eu vou destacar uma faixa que é muito boa, uma que é meio ruim, e outra que pode ser o conceito do álbum. Aquela faixa que, cara, eu tô em dúvida, porra, se vale a pena investir meu tempo em ouvir esse álbum, pá, escuta aquela música ali que tu vai ter um norte do que é o álbum. No Slipknot, neste álbum, We Are Not Your Kind, não se aplica esse conceito. Não dá pra escolher uma única faixa que exemplifique o álbum todo. Isso tu vê pelos próprios singles que os caras lançaram. São 3 singles, 3 singles que não conversam entre si. Tem a parte da letra que faz todo sentido, mas os singles eles não necessariamente convergem para uma coisa só, uma coisa
unificada, que faça sentido pro todo. Então se tu ouvir lá o primeiro single que foi lançado e o último, não tem muito a ver. Não são ruins, não tô dizendo isso, mas eles não têm muito a ver entre si. E isso é uma coisa que eu li em algumas críticas, assim, a galera meio que, porra, mas o álbum não é coeso, não tem muito sentido. E os caras, o Corey, ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista pra Loudwire, em que ele diz que no final das contas, quando eles pararam pra ouvir o álbum, eles tiveram a sensação que era um álbum meio que conceitual, assim, de um momento vivido, presente, muito ainda vívido, enfim, do que eles estavam passando. E uma música que eu gostei bastante, cara, e aí é o outro ponto positivo, é Orphan. Curiosamente, a Orphan é uma dessas faixas que eu falei que lembra muito alguma outra faixa que eles já haviam feito lá no Iowa, ou no Subliminal Verses, ou até mesmo no All Hope Is Gone. Mas, cara, ela é uma cavalice muito foda. O refrão é sensacional. As letras aqui, elas estão muito pesadas. Tu repensa um pouco o quão mal tu tá depois que tu escuta esse álbum. O que não é algo ruim. Enfim, mas Orphan merece totalmente a tua atenção. E a última faixa, cara, eu acho que ela entra nessa coisa meio muito pesada que o Slipknot trouxe. Eles declararam que seria um álbum tão ou até mesmo mais pesado que o Iowa, que até então era considerado o álbum mais pesado dos caras, que é Nero Forte. Ótimos riffs. Talvez pra mim o ponto mais fraco deste álbum seja de fato o baterista. O Jay, eu acho que ele ainda não conseguiu imprimir a sua assinatura. Ou se essa é a assinatura dele, é um tanto quanto flat, assim. É muito chato comparar músicos, é muito chato comparar um cara que é muito bom, ele manda muito bem nas faixas ao vivo, ele tem um nível de criatividade interessante, mas é muito complicado quando tu bota um cara que tem 2 álbuns contra um cara que tem vários álbuns, como era o caso do Joey Jordison, ele tinha 4 álbuns já com o Slipknot, e o cara meio que revolucionou a maneira de tocar bateria. Ele trouxe novas influências, ele pegou lá coisas que o Igor Cavaleira fazia, ele pegou coisas que o baterista do Anthrax fazia, que segundo ele é uma das suas maiores influências, inclusive, e trouxe isso pro nu metal e quebrou um pouco aquela coisa de ter que ser batidinha, estilo hip hop. Ele trouxe novos elementos e se tornou uma referência pro gênero. Então é muito difícil, se tu for pegar um baterista que começou a tocar metal dos últimos 10 anos e ele não citar pelo menos uma música ou alguma influência que o Joey Jordison tem na sua ideia ou possível carreira. E o Jay, eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade de trabalhar coisas interessantes, coisas novas, novos elementos. Talvez revolucionar alguma coisa dentro do Slipknot. É ruim? Longe disso. Este álbum, inclusive, divide muitas opiniões. No Instagram lá da Loudwire, eu vejo muitas pessoas criticando que o pior álbum, eu achei uma bosta, que não sei o quê, blá blá blá. Cara, óbvio que eu vou ter que dar uma nota, né? A gente sempre voltamos com as notas e tal. Se eu tivesse que dar uma nota para a discografia do Slipknot até hoje, até o We Are Not Your Kind, tirando ele, seria uma discografia nota 8,5, assim. Eu acho que começou muito foda, o Iowa foi muito legal, Subliminal Verses já cai um pouco, All Hope Is Gone pra mim foi... E aí o The Great Chapter dá uma nivelada melhor, mas enfim... E esse álbum, eu acho que ele pode ser uma nota 8,5, tá ligado? Ele tá longe de ser um álbum ruim. Ele tá longe, mas muito longe de ser ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele, pra mim, assim... Esses novos conceitos que eles empregam poderia ter sido expansivo, poderia ter sido muito maior. Eu acho que o Slipknot está num momento da música em que eles podem se reinventar e se arriscar um pouco mais. E aí, quando eles arriscam, são em faixas que não necessariamente serão... populares, não são aquelas faixas que pode vir a acontecer e seria do caralho se Spiders tivesse um clipe. Eu consigo até imaginar ele na minha cabeça.
Mas eu não sei se isso vai acontecer. Não sei se seriam músicas de trabalho para serem trabalhadas para divulgar o álbum, exatamente por serem muito diferentes. E por serem muito diferentes, dá um respiro. As músicas que são parecidas com as antigas são ruins? Não. Mas eu não sei, por exemplo, se elas chamariam atenção nos outros álbuns que são melhores, são mais coesos. É um álbum ruim? Mais uma vez, longe disso. Mas é um álbum que, muito provavelmente, ao contrário do que aconteceu comigo com Whitechapel, eu não vou seguir ouvindo ele. Provavelmente semana que vem vai ser alguma coisa nova, o Tool vai liberar uma música nova, o Korn tá liberando bons singles, a nova música deles, Cold, é sensacional, é uma cavalice. Quando as bandas que eu gosto começarem a lançar seus novos singles por causa dos novos álbuns que estão para sair esse ano, muito provavelmente esse é um álbum que vai acabar saindo da minha playlist. Mas enfim, é só a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Quem já ouviu o álbum, deixem nos comentários quais são as músicas que vocês gostaram. Se vocês gostaram das letras, de como o Corey está passando essa fase difícil da vida que ele tem que enfrentar, enfim, acontece, é inevitável. E deixa aí a sua nota também, o que tu achou do álbum, se eu falei alguma bobagem, passei por cima de alguma história que teria sido interessante adentrarmos um pouco mais. Os próximos álbuns aí que a gente vai esperar ansiosamente, o novo do Tool, que deve sair, se eu não me engano, até novembro, e o novo do Korn, que a priori está previsto para outubro. Vamos falar de outros álbuns aqui? Sim, novo do Northlane deve sair, eu devo fazer o vídeo para outra semana, e o novo do Carnifex, banda de deathcore aí que resolveu inovar um pouquinho, não tanto quanto algumas outras bandas do gênero, mas trouxe novas ideias, vale muito a pena. É isso. Beleza? Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se possível, deixa teu like, que isso faz toda a diferença pra gente. É isso. Fui! Valeu! Falou!